Uma discussão que veio à tona nos últimos dias é a utilização de grama sintética em campos de futebol do Brasil. Enquanto alguns veem ela como uma boa alternativa em situações onde existiam dificuldades em manter os campos com grama natural, outros a enxergam como um problema, que pode estar associado a lesões mais graves que aconteceram em jogadores nos últimos anos. Um dos casos mais falados é da lesão de joelho do atacante Dudu do Palmeiras, que aconteceu em jogo no Allianz Parque. Outro aspecto que é visto contrário à sua utilização é a familiaridade com a superfície para os times da casa em estádios com grama sintética. Eles têm a oportunidade de treinar e jogar regularmente nesse tipo de campo, podendo ter uma compreensão mais profunda das características específicas da grama sintética, como a velocidade da bola, o quão ela quica e como os jogadores podem se movimentar com mais eficiência. O CEO do Botafogo, John Textor, defensor da grama sintética, comentou a seguinte frase: "Se for para jogar em campos de bezerros, será melhor padronizar os estádios com um misto de grama sintética e grama natural." Olha o que ele declarou, hein? Disse o seguinte: se quiserem ir para a grama natural no ano que vem, nós iremos. Não enganem, não jogaremos em campo de bezerro. Eita. Não faz bem aos jogadores. A saúde dos jogadores está em melhores condições no sintético. A grama no Brasil é diferente. Olhe para todas as lesões de tornozelo e nas pernas que tivemos em gramados ruins. Se vamos jogar em campos de bezerros na liga, as pessoas devem investir em campos 80% naturais e 20% sintéticos, que é o padrão das grandes ligas no mundo. E eu quero a opinião de vocês sobre isso. Ulisses. Eu acho que é por aí. É fundamental você ter um gramado de qualidade. E tem estádio de futebol, arena que você vai, que o gramado é péssimo. E contusões acontecem sim por causa de gramado, né? Agora, o gramado total sintético, tem vários tipos de grama sintética, né? Por exemplo, no Corinthians é mesclado. É grama sintética, 20% e 80% grama natural. É um gramado que resiste muito, que raramente tem buraco. Você vê que é um tapete, né? Só precisa melhorar o time. Mas em relação, gramado é perfeito. Mas em relação a essa colocação dele, eu concordo com ele. Porque se você for colocar grama natural e você chegar no inverno brasileiro, por exemplo, essa grama queimar, começar a abrir buraco, muita chuva, isso é prejudicial ao atleta. A integridade do atleta, ela é fundamental e tem que ser preservada sempre. E nós vemos gramados naturais péssimos, em condições horríveis para se praticar o futebol. Então, isso é uma coisa, sim, senhor, que tem que acabar no Brasil. Eu acho que esse mesclado de sintético com natural é o que vai funcionar. Agora, Everton Guimarães, chega mais aqui, apareça no nosso telão, preencha o telão, Everton, para falar sobre essa declaração do Textor, que ele prefere o gramado sintético, que é o utilizado pelo Botafogo, mas que se mudasse essa regra, para ele teria que ser 80% do gramado a grama natural e 20% o sintético, uma mescla. Boa tarde, Everton. Aqui, Renata, só faltou o Textor meter aquela de que se grama sintética fosse boa, vaca comia, né? Na verdade, Renata, quem joga num estádio com grama natural bem cuidada, prefere. E eu tô falando porque vários jogadores já falaram sobre isso. Eu, sinceramente, ainda não existem estudos aprofundados de que a grama sintética é responsável pelas lesões. Ainda estudos aprofundados não, e nós aqui, vocês aí, obviamente, buscaram informações para a gente chegar a esse conceito de que não há estudos aprofundados, não. Você tem alguns apontamentos e tal. Agora, o Ronaldo citou a questão da época do Fará presidente e a federação usar do expediente de ajudar alguns clubes do interior. Eu acho que isso é uma coisa básica, porque as federações faturam muito e elas são fazem um papel de prepostas na relação dos clubes com a organizadora do evento, ou as detentoras, ou quem compra os direitos e tal. Elas servem para isso e para manutenção dos estaduais. E aí, um dia desse eu estava ouvindo o Prétio na Rádio Bandeirantes e o Prétio dizendo que cada presidente de federação receberia aí uma mesadinha de 100 mil por mês, né, para manutenção das federações. Então, como o Ronaldo disse, federação não é banco, precisa ter lucro, né? Então, acho interessante que a CBF arque com, por exemplo, a arbitragem /VAR, né? Não pode ter, por exemplo, um jogo como o Grenal lá sem VAR, passou pelo crivo dos clubes, eu sei, se os clubes batessem o pé, teria VAR. Então, VAR é uma coisa que tem que ser bancada pela CBF. E gramado, as federações e a própria CBF precisam cuidar mais disso. Pedro Sgarbi, qual é a sua opinião em relação ao sintético, essa mescla? Enfim, tem vários caminhos sendo apresentados.
Para mim depende muito do tratamento do gramado. Para mim esse tem que ser a tecla que a gente tem que bater, porque quando a gente pega, por exemplo, o Maracanã, a Arena do Galo também, que o gramado estava péssimo lá, tem que questionar também, porque o gramado do Maracanã, e com muitos jogos, né, porque joga uma hora Flamengo, outra hora Fluminense, aí o Vasco pede para jogar, com essa carga de jogos também o gramado natural do Maracanã era péssimo, e jogadores também corriam risco de se lesionar lá, o jogo não era bem jogado, enfim. Quando a gente pega o gramado do Botafogo, por exemplo, que é um sintético, é muito bem cuidado. É diferente aqui do Allianz Parque, que também era uma carga de jogos, de shows, assim, absurdo, que ficava ruim e machucava jogadores aqui. É diferente. Então, para mim, depende muito desse tratamento que o clube tem que ter com o gramado, e tem que ter, não é uma opção. Eu concordo completamente com você, tem que ser uma ordem, uma determinação da CBF, das federações. Obrigatório. É obrigatório, tem que tratar bem o gramado. Se o gramado não estiver bom, alguém vai fiscalizar lá antes, vai ver. Se não estiver bom, não tem jogo naquele estádio. Pra mim é isso, porque não dá mais pra ficar correndo risco de machucar jogador em sintético ruim, em gramado ruim e natural. Não dá, então pra mim depende muito de como os clubes tratam o gramado. A gente pega aqui em São Paulo, o Ulisses trouxe o Corinthians, São Paulo também tem um gramado exemplar, do Beira-Rio é maravilhoso. Então pra mim depende muito disso. Pra mim, além dessa questão de sintético, de gramado natural, os clubes têm que ser obrigados a tratar bem o gramado. E você aí, jogador caro, adepto daquela famosa pelada de final de semana, provavelmente já jogou algumas vezes em campos de grama sintética. Qual a sua opinião? Deixe ela nos comentários. Gostou do vídeo? Dê um like, comente e se inscreva no canal.